Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 13 de julho. A gente vai mostrar nessa edição que a África do Sul vive uma onda de protestos. Protestos também em Cuba, e o governo do país culpou os Estados Unidos pelas manifestações na ilha. O orçamento do governo para o ano que vem deve ter um rombo bilionário. E especialistas explicam as reações provocadas pela vacinação contra a Covid. No Iraque, um incêndio em um hospital deixou 44 mortos e 67 feridos. As autoridades informaram que ainda há desaparecidos. O fogo atingiu a unidade de tratamento de pacientes da Covid-19 do Hospital Al-Hussein, localizado em Nassiriya, no sul do Iraque. Uma fonte médica da Diretoria de Saúde disse que a causa foi a explosão dos tanques de oxigênio. A unidade tinha espaço para 70 leitos. É o segundo incêndio desse tipo no Iraque em 3 meses. Fora do hospital, dezenas de jovens manifestantes protestaram. Eles gritavam que os partidos políticos queimaram as pessoas. O incêndio provocou revolta e indignação também nas redes sociais. Com o avanço da vacinação no Brasil, também tem aumentado o número de reclamações sobre os efeitos colaterais causados pelos imunizantes, principalmente pelo da AstraZeneca. A nossa reportagem conversou com um especialista para saber por que isso acontece e se existe algum perigo. A Luciana esperou bastante por esse dia, só não imaginava que depois do alívio por receber a vacina contra a Covid-19, viriam momentos dolorosos. Depois de cerca de 2 horas, eu comecei a ter uma dor de cabeça leve. E aí foi ficando pior, Depois de algumas horas, estava uma enxaqueca muito forte, que eu não conseguia ficar em pé nem sentada, era só deitada. E aí eu comecei a ter calafrio, muito calafrio, dor no corpo, dor nas articulações, febre. Eu passei a madrugada muito mal. Durou mais ou menos umas 24 horas esses efeitos. O mesmo aconteceu com o Vanderlei logo após tomar a primeira dose. Tive calafrios assim, a ponto de tremer tanto que a cama balançava, né? Então foi assim, uma coisa de louco. Eu nunca tinha tido calafrio desse gênero, mesmo quando tivesse pegado alguma gripe ou coisa parecida. Realmente fiquei assim, muito impressionado. Aí eu fui medir a febre, deu 38 graus de febre, e aí tomei um antitérmico, né? Tomei um antitérmico e acabei dormindo, e no dia seguinte não tive mais nada. Absolutamente mais nada. Com o aumento da vacinação em todo o país, relatos como esses têm sido cada vez mais frequentes. Os sintomas mais comuns descritos pelas pessoas que tomam a vacina são dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar e febre. Segundo especialistas, essas reações são totalmente normais e podem ocorrer com qualquer vacina, não só com a da Covid-19. Isso acontece porque as vacinas são produzidas a partir do vírus ou fragmentos dele. Esse material biológico é injetado no organismo em quantidade segura, incapaz de desenvolver a doença, mas suficiente para estimular o corpo a produzir anticorpos e fazer com que o sistema de defesa fique preparado quando receber o ataque real. É criar a imunidade sem ter a doença. Essa é a forma que as vacinas funcionam. Ou ter uma doença atenuada, que não é o caso das vacinas. Covid-19. A AstraZeneca é que apresenta a maior chance de reação. Isso acontece porque a vacina é produzida a partir de um adenovírus de chimpanzé, o que estimula ainda mais o organismo. Ela tem causado mais reações, tem um vírus não replicante, mas a maior parte das vezes não causa. Tem sido visto em pacientes do sexo feminino e jovens. Essa que tem sido as complicações mais relatadas. Por causa do medo das reações, algumas pessoas têm escolhido a vacina que prefere tomar, ao invés de receber aquela que está disponível no momento. Neste posto de saúde, por exemplo, que fica na região central de São Paulo, está sendo aplicada a AstraZeneca, justamente a mais temida. Mas os especialistas condenam essa prática de escolher o imunizante. Os médicos ressaltam que os efeitos são moderados e não causam mal à saúde. E o principal de tudo, quanto antes todo mundo se vacinar, mais rápido será o controle da pandemia. Nós tivemos uma redução, mas ainda o nosso número de casos diário é muito alto. É diferente de você estar num país onde a carga da transmissão, a taxa de transmissão seja pequena. Então aí se pode escolher, mas no Brasil ainda não podemos escolher. Nós temos que fazer a vacina que estiver disponível.
A Fernanda dá o exemplo, ela acaba de tomar a vacina, a AstraZeneca, e diz que o mais importante agora é estar protegida. A minha preocupação era tomar logo a vacina e logo tomar a segunda dose para que eu possa estar perto dos meus familiares com mais cuidado, independente de qual fosse a vacina, o laboratório dela. Então não tem essa de escolher, não? Não, imagina, tem que tomar a vacina. O governo de São Paulo recebe hoje a remessa vinda da China com insumos para a produção de 20 milhões de doses de vacinas contra a Covid para o Instituto Butantan. O objetivo, segundo a gestão estadual, é ampliar e agilizar a imunização da população de todo o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que indicará o ex-ministro da Justiça, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal. A indicação de Mendonça, de 48 anos, como um dos 11 magistrados do STF, deve ser publicada no Diário Oficial da União e, em seguida, submetida à aprovação do Senado Federal. Mas Bolsonaro não vê maiores riscos de rejeição. Mendonça, atual advogado-geral da Advocacia Geral da União, substituiria Marco Aurélio Melo, que se aposentou nesta segunda-feira com idade obrigatória de 75 anos. A indicação de André Mendonça é vista como uma vitória dos setores conservadores, uma vez que o STF, além de julgar as autoridades competentes, funciona como um tribunal constitucional, resolve embates jurídicos e lida com questões como o direito das minorias, aborto, drogas ou acesso a armas. A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Vai ser a forma como o dinheiro vai ser gasto. O rombo de 170 bilhões de reais nas contas preocupa os parlamentares. Dentro de um carro, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Juscelino Filho, leu o parecer preliminar da LDO, estabelecendo as regras para a apresentação de emendas parlamentares ao orçamento do ano que vem. Segundo o relatório do deputado Juscelino Filho, cada deputado ou senador poderá apresentar até 3 emendas ao anexo de prioridades da LDO, assim como bancadas estaduais e comissões permanentes. Até 10 ações de interesse nacional propostas por autores individuais, considerando seu mérito e a frequência de apresentação. A leitura do relatório foi prejudicada pelo problema com o sinal do relator. Portanto, a pedido da presidente da comissão, senadora Rose de Freitas, o documento foi lido integralmente por Hildo Rocha, que estava presente na comissão mista. O relatório inicial recebeu 19 emendas. Um novo prazo, que segue até quarta-feira, foi aberto para que os parlamentares apresentem sugestões e pedidos à Lei de Diretrizes Orçamentárias. O relatório também apresenta uma avaliação do cenário e projeções econômicas para 2022. O déficit deve chegar a 177 bilhões de reais, sendo 170 bilhões apenas do governo federal, o que levantou preocupação dos membros da Comissão Mista de Orçamento. A taxa de crescimento ficou no projeto apresentado pelo deputado, no relatório apresentado pelo deputado Juscelino, ela oscila de 3,2 para esse ano para 2,5 em 2022. Portanto, a gente prevê aí uma queda no PIB diante do problema da pandemia e outros fatores. A inflação, ela fica nesse ano em 4,4 e desce para 3,5% para o ano 2022. Já a taxa Selic, que este ano está em 2,85, vai para 4,7%. E a taxa do câmbio, que está na média hoje de 5,30, previsto na LDO para 2021, ela cai para 5,10 para a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. A meta fiscal fica com um déficit. Mais um ano, senhora senadora, presidente Rose de Freitas, mais um ano que o Brasil, que o nosso país, a nossa nação, fica com orçamento deficitário. O deputado Hildo Rocha disse que a longo prazo o déficit será expandido, o que pode inviabilizar a execução de políticas públicas e investimentos nos próximos anos. A arrecadação para 2022 do Regime Geral da Previdência será de 457 bilhões de reais, mas as despesas serão de 761 bilhões, o que vai nos dar um déficit de 304 bilhões de reais, que é quase 5% do nosso PIB de 2020. E a projeção, o pior é a projeção para 2060. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, o déficit do cálculo atuarial feito pelo próprio governo para 2060, o déficit será de 5 trilhões e 170 bilhões. Ou seja, é crescente. Não houve, por parte do governo,
ainda uma solução para que isso viesse a ser solucionado. O que vai implicar isso aqui, que é menos recursos para as outras políticas públicas. O deputado também sugeriu uma audiência pública para discutir o benefício de prestação continuada, o BPC, e a Previdência Social. Já o senador Wellington Fagundes pediu atenção especial ao orçamento da saúde. Eu defendo que a gente tem que fazer o orçamento da vida, com a prioridade, principalmente, de ter recursos para as nossas pesquisas, para que o Brasil possa ter, através da ciência e tecnologia, as pesquisas desenvolvidas para fabricar vacinas no Brasil. Wellington Fagundes sugeriu ainda que a LDO impeça investimentos redundantes em locais onde há obras paradas. É revoltante você ir no Ministério da Educação e saber que nós temos hoje mais de 2 milhões, mais de 2.000 creches inacabadas. Isso é desperdício do recurso público e nós não podemos aceitar isso. Não sei se seria um projeto de lei ou a própria comissão criar uma normativa para que no mesmo município que tem uma obra da mesma característica, não se pudesse colocar recursos novos para outra obra da mesma natureza. Por exemplo, se tem uma creche inacabada, não pode começar uma nova creche enquanto não concluir aquela creche e colocá-la em funcionamento. Da mesma forma, as UPAs e tantas outras obras inacabadas que nós temos no Brasil, e isso, sem dúvida, representa desperdício do recurso público. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem expectativa que a LDO seja aprovada ainda essa semana, o que permitirá o recesso parlamentar até o dia 1º de agosto. Caso a LDO não seja aprovada nesse período, será realizado o chamado recesso branco. A próxima sessão da Comissão Mista de Orçamento está marcada para esta terça-feira, a partir das 2 da tarde, para a discussão de propostas. Os nascidos no mês de agosto que receberam a terceira parcela do auxílio emergencial já podem sacar o dinheiro e fazer transferências a partir de hoje. A quarta parcela do benefício para esse grupo vai ser paga no dia 11 de agosto. Para quem gosta do dia um pouco mais quente, em São Paulo hoje a temperatura sobe um pouco e pode chegar aos 27 graus. A mínima prevista é de 12 graus na capital paulista. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o país. Nesta terça-feira, a infiltração marítima vai se intensificar sobre parte da costa leste do Nordeste e formar muitas áreas de instabilidade. Mas é o ar seco que vai continuar predominando em grande parte do país e impedindo a formação de nuvens carregadas. A chuva ganha força e pode acontecer em vários momentos do dia, com até moderada intensidade em todo o litoral da Bahia, inclusive em Salvador, e também sobre a capital Aracaju. Já entre a região de Maceió e de Natal, as pancadas de chuva serão passageiras e acontecem principalmente entre a tarde e a noite. A chuva também acontece no fim do dia em áreas do extremo norte do Brasil, mas no norte do estado do Amazonas, os temporais podem acontecer a qualquer hora. O ar seco continua impedindo a formação de nuvens carregadas em grande parte das outras áreas do Brasil e o dia pode começar com geada nas áreas da Serra da Mantiqueira, inclusive no extremo sul de Minas. O sol vai aparecer forte e predomina em todas as outras áreas do país. A expectativa é de risco para queimadas em grande parte do país, inclusive em áreas do interior do Nordeste, no Tocantins, sul do Pará e do Amazonas, e desde Rio Branco até as 4 capitais do Centro-Oeste. Alto risco para queimadas também sobre o centro-norte e oeste de Minas e até no noroeste de São Paulo. Em Porto Alegre, o dia vai começar com 13 graus, a máxima é de 26, e no Rio de Janeiro, mínima de 15, máxima de 29 graus. E depois do intervalo, a gente traz os números atualizados da Covid no Brasil e vamos falar também da onda de protestos na África do Sul. Voltamos já. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, atendeu a um pedido para que a diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, fique calada no depoimento marcado para hoje, na CPI da pandemia no Senado. A agenda da CPI essa semana tem depoimentos que devem ajudar a esclarecer se houve fraude em compras de vacinas aqui no país. De Brasília, a Jaqueline Fonseca tem as informações.
Para a quarta, os senadores têm marcado o depoimento do reverendo Hamilton Gomes de Paula, presidente e fundador de uma ONG que teria recebido autorização do Ministério da Saúde para negociar a compra de vacinas contra a Covid-19. O reverendo Hamilton protocolou junto à CPI da pandemia um atestado médico alegando impedimento de saúde para comparecer ao depoimento. Em função deste cenário, a agenda da semana pode ser alterada. Até o momento, o depoimento do Coronel Blanco, ex-diretor substituto do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, é esperado para quinta-feira. O pedido de convocação foi feito pelo senador Alessandro Vieira, que quer que o coronel esclareça detalhes da reunião ocorrida em um restaurante aqui em Brasília, onde teria havido negociação de vacinas e pedido de propina. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O Ministério da Saúde confirmou que o Brasil registrou o menor número de casos de Covid em 24 horas desde janeiro. A média móvel de mortes também está em queda há mais de 2 semanas. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 745 mortes por Covid-19. O número total passou para 534.233 vítimas. Em relação aos casos confirmados de um dia para o outro, foram 17.031. O menor registro diário desde o dia 3 de janeiro. Desde o início da pandemia, já são mais de 19.106.000 diagnósticos da doença no país. A média de mortes por Covid-19 é de 1.303 vítimas. O número está em queda há 16 dias seguidos. Já a média diária de novos casos está em 44.923, de acordo com os números oficiais. Isso significa uma redução dos números por 13 dias seguidos. Pelo mapa da Covid no país por regiões, podemos verificar que hoje 2 estados apresentaram alta nas mortes, Acre e Paraná. O estado do Paraná teve a maior elevação, de 227%. Em estabilidade estão 4 estados, Bahia, Rio de Janeiro, Rondônia e Tocantins. Em queda hoje estão 21 unidades da federação. Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. E as maiores baixas foram nos estados do Piauí, com 68%, e Pará, com redução de 45%. 5 capitais do país retomam hoje a aplicação da primeira dose da vacinação contra a Covid-19, suspensa por falta de imunizantes. Curitiba, Maceió, Natal, Aracaju e Fortaleza. No total, no Brasil, mais de 115.600.000 doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas até agora. Somente em 24 horas foram aplicadas mais de 1.245.000 doses. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 84.650.000 brasileiros tomaram a primeira dose. Isso equivale a 39,9%, quase 40% da população. Mais de 31.003.000 pessoas, ou 14,6% da população, estão totalmente imunizadas. Os estados que mais vacinaram a população continuam sendo o Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Aliás, o estado que tem a maior parcela da população completamente imunizada é Mato Grosso do Sul, com 27,3%. O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, acusou os Estados Unidos de imporem uma política de asfixia econômica para provocar revoltas sociais na ilha. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusou Washington de impor uma política de asfixia econômica para provocar revoltas sociais no país. A declaração foi feita em uma transmissão ao vivo pela televisão e pelo rádio, um dia depois de protestos anti-governo históricos na ilha. Também todos estes processos que hemos tratado de enfrentar. Todos esses processos que tentamos enfrentar e superar diante de uma política de sufocamento econômico para causar instabilidade social têm efeitos cumulativos e acredito que os problemas que temos hoje têm a ver com processos cumulativos. Eu creio que hoje os problemas que temos têm a ver com esses efeitos acumulativos. O presidente cubano ainda afirmou que os promotores dos protestos tiveram a resposta que mereciam e continuarão a ter, como na Venezuela, um grande aliado do país. A questão ultrapassou a diplomacia Cuba-Estados Unidos e o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se posicionou. Não há que utilizar de bandeira o apoio humanitário para
Não devemos usar o apoio humanitário como bandeira para interferir em assuntos que apenas os cubanos são responsáveis por resolver. Estaremos vigilantes e dispostos a ajudar o povo irmão de Cuba. Nós vamos estar pendientes e dispostos a ajudar ao povo hermano de Cuba. Do lado americano, em nota, o presidente Joe Biden pediu ao regime cubano que, em vez de se enriquecer, ouça o povo e atenda às suas necessidades. A África do Sul registrou ontem confrontos entre manifestantes e agentes da polícia depois da prisão do ex-presidente Jacob Zuma. O exército enviou tropas para 2 províncias afetadas. Esses distúrbios começaram após a prisão de Jacob Zuma, mas também são motivados pela difícil situação econômica do país e pelas restrições aplicadas em razão da 3ª onda da pandemia do coronavírus. Saqueadores e policiais entraram em confronto na província de Gauteng, com alguns homens detidos durante a ação. No domingo, o presidente Cyril Ramaphosa condenou a onda de protestos no país. Zuma está preso desde quinta-feira da semana passada, quando se entregou às autoridades meia hora antes do término do prazo imposto pelo tribunal. Começa hoje o período de inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni. Através desse programa é possível entrar em universidades privadas com bolsas integrais ou parciais. Quem deseja participar precisa acessar o portal do ProUni e se inscrever até o dia 16, sexta-feira. O resultado da primeira chamada estará disponível a partir do dia 20 de julho. Jogadores negros da seleção inglesa foram vítimas de insultos raciais depois da derrota para a Itália na final da Eurocopa. Os insultos na internet foram contra os jogadores Marcus Rashford, Sancho e Saka, que perderam as cobranças de pênaltis na decisão do torneio. O primeiro-ministro Boris Johnson, o técnico da equipe Gareth Southgate e o príncipe William criticaram os comentários racistas. A Federação Inglesa de Futebol se declarou chocada e revoltada com os comentários racistas. No Twitter, o príncipe William disse que é inaceitável que os jogadores tenham que suportar esse comportamento repulsivo e pediu que os envolvidos sejam responsabilizados. A Prefeitura do Rio de Janeiro multou a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, em R$ 54 mil pelo descumprimento de protocolos sanitários na final da Copa América. De acordo com a Vigilância Sanitária, foram constatadas violações gravíssimas. Dentro do estádio, outras infrações foram encontradas, como a falta do uso de máscara e distanciamento. Depois das infrações, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro esclareceu que a multa será aplicada à CBF, já que ela é a representante nacional do evento. A Conmebol divulgou que pretende permitir a presença do público nos estádios a partir das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. A decisão depende dos governos locais. O comunicado foi feito após a decisão da Copa América no Maracanã entre Argentina e Brasil, com a presença de convidados. Para a entidade, a final serviu de evento teste. Para que os estádios voltem a receber público, a cidade sede das partidas terão que fazer a liberação de acordo com os protocolos sanitários estabelecidos pelo governo local. A entidade sugere a liberação de pessoas com vacinação completa ou teste RT-PCR negativo, mas veta a entrada de menores de 18 anos, grávidas e pessoas com comorbidades. Segundo o comunicado, a Conmebol considera que o retorno gradual do público é essencial para o desenvolvimento do futebol sul-americano, algo que não deve acontecer tão cedo. O governo do estado de São Paulo anunciou que os confrontos dos torneios disputados em território paulista não contarão com público e que a liberação só será discutida com o avanço maciço da vacinação. O Comitê Olímpico Internacional divulgou os protocolos para os atletas ou membros da delegação que forem infectados pela Covid-19. O longo documento especifica os casos de cada uma das modalidades, mas ainda deixa em aberto uma questão sobre os esportes coletivos. O documento especifica que mesmo com Covid-19, um atleta pode sair com medalha das Olimpíadas. Caso ele vença a semifinal de uma determinada modalidade, por exemplo, no tênis, e testar positivo, o atleta não poderá jogar a decisão, mas leva a medalha de prata. Neste caso, a modalidade se encerraria com uma medalha de ouro
2 de prata e 1 de bronze. O comitê ainda não deixou claro o que caracteriza uma desclassificação nos esportes coletivos, como o futebol ou até mesmo o basquete. Não está determinado no documento quantos casos de Covid em um elenco caracteriza uma eliminação. Mesmo com poucos dias antes da cerimônia de abertura da competição, os Jogos de Tóquio aparentam enfrentar grandes dificuldades de organização e principalmente sobre os protocolos. Faltam exatamente 10 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos. Essa edição fica por aqui, 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.